Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. O pessoal da mídia hoje vai trabalhar um pouquinho comigo aí, amém? Efésios, capítulo 4, versículo 4. Todos acharam? Hoje nós vamos falar da unidade do corpo, amém? Hoje à tarde eu cheguei em casa e fiquei orando, pedindo a Deus uma palavra. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, a unidade do corpo. E nós vamos falar um pouco disso, amém? Há um só corpo e um só espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Irmãos, esse versículo, ele trata que a igreja de Cristo é apenas um corpo, um só corpo. Nós somos corpo. E daqui a pouco nós vamos falar que é o cabeça desse corpo. E aí, irmãos, o corpo ele é mais ou menos assim. Você tem esse dedinho aqui, ó. Que você pode falar assim, para que serve esse dedinho aqui? Esse dedinho, ele é o menor de todos, né? Se arrancar ele, você vai sentir dor. O corpo todo vai sentir dor. Ah, tem um polegar também, que fica distante, né, da mão, né? Fica distante. Mas se você arrancar o polegar, você vai ter dificuldade para pegar alguma coisa. Porque é ele que te dá o apoio. Então, tanto esse dedinho aqui como esse, ele tem as suas finalidades e as suas importâncias dentro da mão. Os dedos todos juntos formam uma falange. Aí você fala assim, pastor, isso a gente já entendeu. Ok, nós já entendemos que o corpo e seus membros, eles têm que estar ajustados e alinhados. Como a gente sempre fala aqui, ninguém faz nada sozinho. Amém? 1 Coríntios 6, versículo 15. E nós vamos endossar isso aí. Ó. Olha só o que diz aqui, ó. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Aí, pastor, que história é essa? É Bíblia, irmão. Aqui está dizendo uma coisa. A igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. Nós não negociamos com os valores do mundo. Você é corpo. E você é membro. E se você é membro, eu não posso estar com o meu lado direito todo limpinho e o meu lado esquerdo todo sujo. Esse corpo vai ficar estranho, né? Imagina, eu venho para a igreja, aí passa um carro e me joga uma poça de água suja. Aí um lado está todo sujo, e o outro lado está todo limpinho. Houve alguma coisa com a minha vestimenta. Automaticamente o meu corpo já não está tão 100% visualmente falando. Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela não negocia com o mundo. Pastor, como assim? Você não pode negociar com o mundo, porque quando você negocia com o mundo e você aceita a proposta do mundo, o corpo todo foi afetado. De que forma, pastor? Quando eu não dou testemunho, quando as pessoas me veem e falam assim, ele é crente? Eles não perguntam qual é a sua denominação, mas quando questiona o seu credo, você já bagunçou o corpo de Cristo. Imagina, irmão, eu pegar uma máquina e raspar um lado da minha cabeça e deixar o outro lado cabeludo. Vai ficar um pouco exótico, diferente, não vai?
Irmão, nada que você faça individualmente, você não pode falar assim, não, isso não vai afetar a igreja, não. Já afetou. Ali, ó. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês, ou seja, está falando de individualidade, é membro de Cristo? Eu isolado, irmão, eu sou membro de Cristo. Mas quando eu estou em unidade, eu me torno o corpo de Cristo. Aí você pode falar assim, pastor, na igreja ninguém me vê, eu estou aqui na igreja, mas o que é mais importante? É Jesus te ver e você fazer parte do membro, ou o pastor Samuel te ver? Eu falo, vou te dar a primeira opção, fica com Jesus te vendo, fazendo parte do corpo. Porque o pastor Samuel, ele é falho, em alguns momentos eu não vou enxergar você, mas Jesus, ele está te vendo, e ele te considera parte integrante do corpo dele. Vamos nós, eu estou correndo que hoje é ceia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, vamos lá. Ora, como o corpo é somente um, mas também tem muitos membros, é o que nós acabamos de falar agora. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um corpo. A minha Bíblia fala um corpo, só um pequeno corpo, mas ele está falando, são um só corpo. Assim também é Cristo. Irmão, Cristo, ele é um só em nós. Por isso que eu falei que você não pode negociar com o mundo. Negociar o que com o mundo, pastor? Primeiramente, negar sua salvação. Você não pode negociar isso com o mundo. Eu estou longe da igreja, eu estou aqui, ninguém está me vendo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. No seu quarto, você sozinho. Porque tem gente que acha que para fazer besteira, vamos falar assim, né, errar o alvo, ele tem que estar no lugar assim, que não é um lugar comum. Mas, irmão, no seu quarto, na sua sala, você sozinho em casa, você pode errar o alvo. E por um momento, pastor, ninguém me viu. Viu sim. Tanto as forças do mal, como as hostes celestiais te viram. E aí vai ficar em xeque o que você processa de fé. Aí eu te pergunto, eu posso pegar o meu braço e meter uma faca aqui e cortar ele fora, arrancar ele fora? O corpo todo vai sentir, irmão. O corpo todo vai sentir. Irmãos que estão ausentes da igreja, eu vou falar aqui abertamente para os irmãos. Todos nós sabemos os irmãos que estão ausentes da igreja, por um motivo ou outro. Nós sabemos. Aí a pergunta que vem, pastor Altair, você deu uma ligadinha para esse irmão que está sumido? Você procurou saber o que está acontecendo? Pastor, a pastora está sabendo, irmão. Nós somos um corpo, nós somos membro, ó. Eu não posso ficar só na eminência da pastora ou pastor Altair, procurar saber. Você pode pegar o seu celular e perder uns tempinhos, ou ganhar um tempo, procurando saber do seu irmão que não está vindo. Por que ele não veio? Amém, queridos? Nós somos um corpo. Corpo é unidade. A gente fala aqui direto, ninguém faz nada sozinho. Estou até sendo redundante. Mas quando eu não me preocupo, poxa, o irmão não veio quinta, o irmão não veio domingo. Irmão, acabou o culto domingo, já manda um WhatsApp para ele. Nós estamos dentro de um grupo, nós temos grupo de WhatsApp da igreja, e é impossível que cada um de vocês não tenha inserido em algum grupo. E lá a gente pode saber. O único grupo que eu não estou é das irmãs, mas também já é demais, né? Das irmãs, demais. Mas você tem essa incumbência, né, irmãos? Porque se a gente não se preocupa, sabe, pastor Altair, se eu não me preocupo com o Senhor, eu vou me
preocupar com as almas lá fora? Vamos ser sinceros, irmão. Se eu não me preocupo com quem está aqui no meu convívio todo dia, eu vou me preocupar com as almas lá fora? Não vou, irmão. A mensagem é um pouco assim dura, mas não é dura não, irmão. É um despertamento para a nossa vida, sabe? Porque a gente precisa. Hoje nós vamos, participar do corpo. Do corpo de quem? De Cristo. É um simbolismo, mas isso aqui é uma ordenância. Temos que fazer isso aqui. E lembrar da morte dele. Amém? Vamos lá. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 12, 27. É uma mensagem bem direta, tá, irmãos? 12, 27. Vamos lá? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse. Então é impossível eu sentir a ausência do meu irmão e não procurar por ele. É como se o dedão do pé saísse do pé e o pé ficasse procurando ele, não procurasse ele. Irmãos, nós temos que ter koinonia, procurar os nossos irmãos, porque se a gente não procura os nossos irmãos, às vezes o irmão está passando uma dificuldade, não está vindo. Aí você está em casa e fala assim, ele já falou com a pastora Zeni, não precisa eu procurar ele não. Não, irmão, vá atrás, procura saber. Irmão, o irmão está precisando de alguma coisa. Mesmo que o irmão não queira falar, mas você vai lá e fala com ele. Porque no dia mau, irmão, a pessoa que está longe do fogo, ele sente frio. E nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Daqui a pouco nós vamos falar da cabeça desse corpo aí. E aí você vai começar a entender por que o corpo ele não pode ter seus membros separados, divididos. Eles têm que estar unidos. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Vamos nós? Agora eu vou pedir para a igreja ler comigo, tá? No 3. 1, 2, 3. 5. Entendeu agora por que eu falei? Se você está vendo que alguém está ausente, nós temos que procurar. Isso não é papel apenas dos nossos líderes. É papel de todos nós, irmão, porque é bíblico. A Bíblia que fala isso. Não o pastor Samuel. Mas a Bíblia, ela nos ensina isso. Procurar. Vamos atentar para isso. É impossível sentar aqui e começar a ver cadeiras vazias. Aquele irmão não está vindo. Aquele irmão não está vindo. Isso é a nossa função, irmão. Nós, como Cristo está nos ensinando hoje aqui, através da sua palavra, que nós devemos nos importar uns com os outros. Está vendo se o irmão não está vindo? Procura por ele. Porque se você não faz isso com quem está aqui, irmão, você não vai se importar com quem está lá fora. Desculpa a franqueza, mas é essa a palavra. Porque quem está lá fora não faz parte do corpo. Então, se eu não me preocupo com quem faz parte do corpo, eu vou me preocupar com quem está para entrar no corpo? Não vou. Então, irmão, nós temos que começar a atentar para isso. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todos, as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Aí aqui nós vamos falar do quê?
o membro que não quer realizar a sua função. Qual é a função da perna? Firmar o corpo e andar. Certo? Qual é a função das juntas? Abrir e fechar. Movimento. Qual é a função dos dentes? Mastigar os alimentos. Agora você para e pensa, irmão. Se um desses membros não quer fazer a sua função, o corpo vai ficar debilitado. Imagina a perna que não quer andar. Você vai ter que começar a se arrastar. O dente que não quer mastigar, você vai ter que engolir. E isso vai trazer dano a outro aparelho, a outro órgão que você tem. Está entendendo, irmão? Então, quando é dada uma função para nós fazermos, nós temos que executar. Não é começar e deixar no meio do caminho. Hoje é culto de ceia, irmão. É o melhor culto para falar de corpo. Eu vim no Uber pensando, falei, Jesus, e realmente é, irmão. Porque hoje a igreja está reunida para participar do memorial. Nós estamos aqui como corpo. Aí eu recebo uma função. Eu largo no meio do caminho, não dou satisfação, largo para lá. Aí quando chega no culto de portas abertas, eu quero que Deus me abençoe. Sabe quando Deus vai te abençoar? Com essa atitude? Não precisa nem falar, né? Não precisa falar, não precisa. Vamos nós. E aqui eu encerro a minha participação nessa mensagem. Colossenses, capítulo 1. Agora a igreja vai ler esses versículos todos comigo. Do 1, capítulo 1, 13, nós vamos ler, tá? Até o 22. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois ele... Foram criados todas as coisas. Jesus, tá, gente? Olha aí. Toda 20. Olha isso, irmão. Sedimento de vocês. Aleluia. Aleluia. Olha isso, irmão. Glória a Deus. Era para você estar de pé aplaudindo isso aí, irmão. Que nós éramos inimigos dele. Pela queda do homem, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos fadados, irmão, a perdição eterna. Mas ele, ele nos transportou para o reino do seu amor. E melhor, nos colocou como corpo. Ele sendo cabeça e eu que antigamente era um ser errante, que estava condenado à morte eterna, hoje eu faço parte do corpo dele. Que amor é esse, irmão? Não tem como explicar esse amor. Não tem como. Ele pegou aquilo que estava ruim. Está ruim. Subiu numa cruz
Tudo que eu tinha de ruim, que você tinha de ruim, foi colocado nele. A tal ponto que o soberano não conseguiu olhar para ele porque ele estava entranhado com a nossa sujeira, nosso pecado. Ele na cruz ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava coberto das nossas iniquidades. E depois disso, ele entregou seu espírito e falou: Tetelestai, está consumado. E hoje, eu e você estamos ligados nele. Nós fomos enxertados nele. Eu não sei se você entendeu o teor dessa mensagem. Mas Cristo, ele é o cabeça. Ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador que está em nós. Eu fico admirado, irmão, como um ser tão grande, tão imponente, simplesmente escolheu viver aqui dentro de mim. Um ser cheio de imperfeição, cheio de falha. Nós somos o alvo do amor de Deus, irmão. Às vezes a gente quer mirar o alvo nosso em tanta coisa, e ele simplesmente mirou o alvo dele em você e falou assim: você é meu. O livro de Pedro vai falar que eu e você somos propriedade exclusiva dele. Eu e você, nós somos propriedade exclusiva dele. Dele. Você não pode negociar isso com o mundo, irmão. Marco Antônio, ele tem um hino que ele fala assim: não aceite a proposta de alguém que não tem nada para te oferecer. E às vezes a gente está aí, deslumbrado, sabe? Irmão, o adversário das nossas almas, ele veio com um pratinho desse tamanho. Pratinho cheiroso, bonito, mas quando você levanta o garfo assim, é só coisa podre. Cristo, ele te oferece um banquete. Pode você estar em qualquer situação, no deserto, ele prepara uma mesa para você no deserto. Você pode estar passando dificuldade, mas ele está ali, do seu lado ali, contigo ali, Ele não te deixa sozinho. Sou prova viva disso, irmão. Jesus nunca me abandonou. Nos momentos mais difíceis, como a gente canta, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. E está mesmo. Ele está lá. Sabe que ele está lá? Porque você faz parte do corpo dele. Então, irmãos, está difícil. Não negocie. Resista. Está vendo que vai dar ruim? Foge. Senhor, essa situação não está dando não, vou sair fora. E foge. Foge. Irmão, não é ruim, não é feio você fugir de uma situação que vai te levar à destruição sua. Foge. Foge. Não, porque Deus é comigo. Não encara não, irmão. Foge. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do... Não. É o pastor Samuel que está falando? Não, é a Bíblia. Porque quando você faz algo que desagrada a Deus, quando você erra o alvo, entenda uma coisa: o corpo está sendo prejudicado. Só que hoje, nós temos uma concepção, eu já estou encerrando aqui, que eu e minha esposa, se já estava conversando lá em casa, e a gente tem uma amiga em comum, que ela fala uns negócios para a gente, e eu até estou para marcar uma conversa com ela, eu e minha esposa.
Porque tem pessoas no nosso meio, eu não digo que aqui tem, tá? Mas tem pessoas no nosso meio que acham assim: Deus sabe que eu sou falho nisso. Irmão, você é falho nisso, mas você não tem que ficar fazendo isso aí. Ó, irmão, estou com a Bíblia fechada, tá? Eu nem abri a Bíblia. O pastor está aqui, a pastor nem viu abrir a Bíblia. Eu li ali. Mas só que tem coisas que Deus dá para a gente falar, e eu vou falar hoje, irmão. Eu vou falar hoje. Os irmãos perceberam que eu fiquei alguns dias sem vir à igreja? Então. Mas nesse período todo eu estava orando. E Deus me deu muitas coisas aqui na igreja. Não adianta, irmão, você vir e você achar que a sua vida lá fora, ninguém tem que saber. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, pastor não tem que saber da minha vida. Isso é um grande erro que você comete. E depois não adianta vir depois do culto vir falar comigo, não, irmão. Já estou dando um recado aqui de Deus. Se você está em práticas erradas, procura se consertar com Deus. Procura a sua liderança e conversa com a sua liderança. Amém? Porque você faz parte do corpo. E Deus quer te abençoar. E às vezes a bênção não chega porque a gente continua fazendo coisas que estão desagradando a Deus, irmão. Ah, pastor, o senhor quer saber? Não, não quero saber de nada, irmão. Eu nem moro aqui na Penha. Nem moro aqui. Mas só que quando Deus fala... E eu sabia que eu ia pregar hoje. Eu sabia. Quando Deus fala, irmão, é necessário que nós tomamos uma posição diante dele. Não estou falando de pecado moral. Não, irmão, não estou falando de pecado nenhum. Você sabe a sua condição com Deus. Às vezes, vou dar um exemplo aqui. Pastor Samuel, o senhor vai estar na incumbência de realizar um comunicado para a igreja. Aí, sabe o que eu faço? Ah, esse comunicado aí, a pastora quer que eu faça. Aí eu vou. Evangelista João, você pode falar isso para a igreja que a pastora pediu? O que eu fiz, irmão? Transferi responsabilidade. É como se eu tivesse... Lili, é terrível, né? Irmãos, eu não queria estar falando isso aqui não, irmão. Eu queria estar fazendo outra coisa, mas... É como se a minha mão esquerda, o cérebro comanda ela e fala assim, olha, segura o microfone. Aí a mão faz isso, ó. Passa para a mão direita. Irmãos, aquilo que foi dado a você, e você aceitou de bom grado para fazer na obra do Senhor, e você não está fazendo, irmão, isso é negligência. Sabe quem perde com isso? Você, eu. A gente que perde, irmão. A gente que perde. Quando a nossa liderança nos dá algo para fazer, e a gente não faz, tu acha que a obra vai parar? Parar não, irmão. A igreja de Cristo era uma igreja triunfante. É triunfante. Às vezes, eu posso parar. Por doença, por outra coisa, por comodismo. Eu posso parar. Mas a igreja de Cristo, ela não para. Se tiver 3 pessoas, o culto rola. Se tiver 2 pessoas, o culto rola. E se tiver uma? O culto rola também. A igreja, irmão, ela não para. A igreja não para. Não para. Isso aqui não para, irmão. É uma engrenagem que não para. Ela não trava. Porque nessa engrenagem tem um óleo constante, que é o Espírito Santo. Ele não deixa essa engrenagem parar. Eu posso parar, você pode parar, mas a obra de Deus, a igreja, ela não para. Não tem esse negócio. Ah, se eu não estiver lá, não vai funcionar. Não seja ingênuo, vai funcionar. Vai funcionar. E não tem ninguém para lavar o banheiro.
Deus vai usar até uma criança para lavar o banheiro. Não se preocupe, irmão, não se preocupe. Ah, a cantina não está legal. Mas em vez de eu ficar olhando a cantina que não está boa, eu vou lá arregaçar minha manga, não. Não está boa, eu vou lá ajudar. Isso é corpo, irmão. Isso é corpo. Eu não posso, para finalizar agora, eu não posso ver o irmãozinho ali se desdobrando e eu falar assim, não, esse não é meu ministério. Não, meu ministério é ficar ali no altar. Irmão, isso aqui, deixa eu falar uma coisa para você, é apenas um elevado para que vocês nos vejam melhor. O altar que Deus se importa é com a minha e com a sua vida. Por isso que nós somos o corpo. O corpo não pode ter defeito, irmão. O corpo não pode ser doente, porque a cabeça é boa. Né, pastora? A cabeça é 100%. Ele não vai, irmão. Não, olha, irmão, não tem. Se você pensa que Cristo é a cabeça e o corpo vai andar mancando, não vai. Não vai. E o corpo, como já foi falado aqui, ele tem que produzir. Ele tem que ser edificado. Porque se não for edificado, ele vai ser operado. Vai sair aquilo e vai crescer outro no lugar dele. Não é quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o agricultor. Toda vara que está em mim vai ter que fazer o quê? Dar fruto. Se não dá fruto, o que acontece? É lançada fora e no fogo. Para ninguém ter a ilusão de pegar lá e colocar em outro lugar. Então, irmãos, fique essa palavra. Assuma o seu compromisso diante de Deus. A nossa igreja já diz, Igreja Batista Renovada, Ministério Compromisso. Uma vez me perguntaram, esse nome é tão grande? Aí eu falei, rapaz, realmente o nome é grande. Mas vocês não pensam em mudar o nome, não? Não, a gente não pensa em mudar esse nome nunca. Nunca passou pela nossa cabeça de mudar esse nome. Mas por que vocês botam um nome desse? Falei, primeiro, foi Deus que deu esse nome para a gente. Então, e aí a conversa acabou. Ele ficou lá questionando lá, eu falei, Deus te mandou. Se você tem dúvida, primeiro, você não é da minha igreja, você não tem nem que se meter no nome da minha igreja. Pastor, o senhor foi um corte Tramontina, irmão. Porque tem coisa, irmão, que você não pode admitir, não. Eu não admito que ninguém fale mal da minha igreja. Olha, pastor, eu quero entregar o microfone, pastor. Aí você sai do culto hoje, maravilhoso, chega em casa e pega o celular e começa a conversar com um monte de gente. Vamos deixar isso para lá, vamos ficar de pé, irmão. Deixar isso para lá, senão a gente fica aqui, né? Deus sabe, irmãos, pastor Samuel talvez não sabe porque o teu dessa mensagem, mas Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe o que a igreja precisa, porque a gente ora assim, Senhor, o que tu quer falar para a sua igreja? Não adianta buscar no chat GPT, não, irmão, porque quando a mensagem vem, ele dá a mensagem. Você precisa saber que você faz parte de um corpo. Eu não sei em que categoria você está nesse corpo. Eu não sei. Você pode ser uma unha, você pode ser um cabelo, você pode ser os olhos. Não existe uma parte importante nesse corpo, porque todas as partes são importantes. Mas, pastor, eu estou quase fora do corpo. Ué, aproveita o momento. Se agarre nesse corpo. Irmãos, eu faço uma campanha. Pastor, que campanha que o senhor faz? É uma campanha que eu faço todo dia lá em casa. O nome da campanha é Jesus me segure. Eu não peço bênção, não peço nada ao Senhor, não, irmãos. Não peço. Mas eu peço que Ele segure a minha mão, que Ele me sustente, que eu não quero sair desse corpo. Nem que eu seja a unha, irmão. A unha desse dedinho aqui, ó, eu não quero.
estou falando de uma forma figurada, tá? Mas faça a campanha, Jesus me segura. A luta está grande. Não, mas se a luta está grande, pode ter certeza, a vitória vai ser maior. O adversário está furioso comigo. Melhor ainda. O adversário está furioso, pastor. Lindo, maravilhoso. Eu vou ficar preocupado se ele me chamar de amigo. Falar que eu sou o fechamento dele, aí eu vou ficar preocupado. Agora, enquanto ele fala que ele me odeia, que ele quer me matar, tá ótimo, irmão, tá ótimo. E você precisa ter isso, ser amigo de Deus, porque Jesus te considera parte do corpo dele. Senhor Deus e Pai, queremos te render graças, Deus, por essa palavra que me impactou primeiramente. E tu falaste à tua igreja, Senhor. Agora, Deus, daqui a pouquinho nós estaremos, Senhor, sentando nessa mesa para cear contigo. Lembrar o sacrifício que tu fez na cruz do Calvário. Senhor, se tem alguém aqui com pensamento vacilante, que acha que não faz parte do corpo, que ele venha entender que pelo sacrifício feito na cruz por ti, Jesus, nós hoje alcançamos a misericórdia de fazer parte do corpo. Porque tu é o nosso cabeça. É tu que rege nossos passos. Jesus querido, que a sua igreja, que nenhum de nós viemos negociar nossa salvação com esse mundo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.